Depois do rio Itajaí-Açu atingir 8 metros e 71 centímetros, o nível do rio já começa a baixar aqui na cidade de Blumenau. Para conversar um pouco mais sobre esse assunto, entrevisto aqui o professor Dirceu do CEOPS. Dirceu, como é que foram as últimas 24 horas aqui no serviço aqui do CEOPS, que acertou, né, a previsão da marca de 8,70 centímetros, 8 metros, 70 centímetros, professor? Como é que foi desenvolvido todo esse trabalho aí para a precisão dessa previsão? Bom, o trabalho do CEOPS foi o mesmo que já é realizado em todo evento de chuva, né? Nós tínhamos, desde domingo, uma situação, a bacia estava com níveis elevados em quase todos os pontos. Aí, na segunda-feira, teve uma diminuição da chuva, mas aí ela retornou na terça. E no momento que passou dos 4 metros, nós entramos no estado de atenção. E após os 6 metros, essa é a regra que nós utilizamos para as nossas ações aqui dentro. Depois dos 6 metros, a equipe se reúne, coleta todos os dados e começa a fazer as primeiras estimativas do nível. Então, o procedimento foi o mesmo. A dificuldade maior foi que nesse dia 31 e no dia 29, a nossa estação de Blumenau, ela parou de transmitir os dados, então nós não tínhamos a informação de hora em hora da estação do CEOPS, tivemos que utilizar uma estação que também está localizada, está instalada no mesmo ponto que a estação da ANA. Então nós tínhamos uma pequena dificuldade, que era o tempo de chegada desse dado. Às vezes ele vinha no período normal, de 1 hora de intervalo, e às vezes atrasava um pouco. Mas nós conseguimos coletar as informações de chuva, que era também muito importante, e os outros pontos da bacia funcionaram com algumas dificuldades, né? Mas assim, algumas dificuldades, alguns pluviômetros não estavam registrando exatamente a chuva, mas de outra maneira nós conseguimos as informações. E acompanhando, então, fazendo o monitoramento, utilizando a experiência da equipe que atua nisso já há décadas, nós conseguimos fazer uma boa estimativa, tanto que a previsão de 8 metros e 70 centímetros para 5 horas da manhã ela foi alcançada um pouquinho depois, mas com um erro de menos de 5 centímetros. Então, tanto a previsão quanto o funcionamento do sistema, quanto a equipe, não dos equipamentos, fora, funcionou plenamente. Os equipamentos que estão com problemas, eles estão com problemas porque faz mais do que 5 meses que eles não têm nenhuma manutenção. Então, agora nós precisamos, de alguma maneira, solucionar isso. E a reitoria já se mostrou disposta a contribuir com o que for necessário, e a partir do momento que os níveis começarem a baixar, então nós faremos uma visita em cada uma dessas estações para tentar resolver os problemas de cada uma delas, né? E o nível agora do rio para os próximos dias, assim, com a previsão do tempo agora que a gente sabe, vai continuar baixando? O nível ainda é alto, né? 8 metros, até voltar aos valores normais para essa época do ano, demora alguns dias. Depende de diversos fatores, um deles é a maré. Como nós estamos com uma situação também de um ciclone que está no oceano, mas esse ciclone ele já passou por aqui e deve trazer ventos relativamente fortes da terra para o mar, em algum momento a maré ela deve baixar e acelerar a descida da água, mas mesmo assim vão ser necessários alguns dias para que o nível aqui em Blumenau fique abaixo dos 4 metros. Domingo tem uma previsão de chuva, né? Quanto tempo antes, assim, o pessoal aqui do CEOPS consegue fazer uma previsão para que tenha uma estimativa correta aí para saber o nível exato do rio, professor? Bom, uma coisa que é preciso entender é que a bacia do rio Itajaí-Açu é uma bacia que tem um tempo de concentração em torno de 24 horas. O que significa isso? Uma vez que começa a chuva, se chove no ponto mais distante da bacia, lá nas cabeceiras, aquela água, até chegar aqui em Blumenau e deslocar em direção à foz, ela demora um dia. Então não há como fazer uma estimativa de nível com um período muito longo. É por isso que nós trabalhamos com um período de 6 a 8 horas nas previsões. Então, mesmo que venha chover no final de semana, tem vários fatores que podem afetar aí, aquilo que vai acontecer no nível do rio na segunda ou na terça-feira. Vai depender de como a chuva vai se distribuir, vai depender de quanto é o nível naquele instante, se está descendo com uma taxa boa.
Então, tem muitos fatores que não podem ser levados em conta agora para fazer suposições do que pode acontecer com a chuva da segunda, do domingo, enfim. Como é que a população pode ficar sabendo do nível do rio? Bom, o CIOPS ele faz o monitoramento, mas o órgão responsável pela divulgação é a Defesa Civil. Então, o site da Defesa Civil, qualquer pessoa pode acessar e ele vai ter lá os valores tanto da chuva que acontece em Blumenau, quanto o nível do rio a cada hora. Lá, os dados que estão lá são dados oficiais e atualizados. Obrigado, professor. Lembrando então que qualquer alteração no tempo, ainda na margem do rio, no nível do rio, a gente vai ficar de plantão informando a população de Blumenau. Giorgio Guedin para o FUB Notícias.